Vamos entender o que a Bíblia fala a respeito de quem vai para o inferno. Primeiro vamos entender a etimologia da palavra inferno. O que significa a palavra inferno na Bíblia? Citam na Bíblia os termos normalmente traduzidos por inferno, Hades, termo grego, e Seol, termo hebraico, significando sepultura ou lugar dos mortos. No caso de Geena, ou Geena, termo grego, com a ideia de destruição e aniquilação eterna. Porém, não veremos a respeito da Geena, que a Geena era um depósito de lixo em Jerusalém, onde era incinerado cadáveres, restos de animais e todo o lixo de Jerusalém. E ali o fogo era mantido com enxofre. Mas vamos entender a respeito do inferno. Será que pessoas boas e pessoas más vão para o inferno? Vejamos o que a Bíblia diz. Vou abrir aqui na Bíblia CCB, Congregação Cristã do Brasil, livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17. E diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui está se falando dos ímpios, as pessoas más serão lançadas no inferno. Que inferno é esse que a Bíblia fala? Vejamos outra tradução bíblica. Aqui a palavra inferno era Seol, no original. Vamos comprovar que era Seol. Aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, mesmo versículo e capítulo. Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. O que é Seol? Vamos ver o que é Seol. Seol era um lugar para onde iam os mortos, por isso é sinônimo de sepultura, ou lugar de silêncio dos mortos. Seol nunca teve em hebraico a ideia de lugar de suplício para os mortos. O que significa suplício? Suplício significa dor ou sofrimento violento, físico, psicológico ou moral, que alguém inflige a alguém para que ele arrancar alguma revelação, tortura. Grave punição corporal ordenada por sentença de tortura. Isso é a ideia de suplício. Então o Seol ele não tem essa ideia. O Seol é simplesmente a sepultura. Vejamos aqui o significado da palavra sepultura no hebraico. Hades e Seol. O termo Hades é o equivalente grego da palavra hebraica Seol. É a mesma coisa de falar Seol e Hades. Porém Seol é no hebraico e Hades é no grego. É usualmente transliterada para o português por Seol e aplica-se à sepultura comum da população, em contraste com a palavra grega tafos, que é a sepultura individual. Entendeu? Vamos para a Bíblia novamente. Salmos 9:17. Aqui, os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui a gente viu que os ímpios vão para a sepultura, ou no caso o inferno, como alguns tradutores traduziram. Mas será que pessoas boas também vão para o inferno? Vejamos o que a Bíblia diz. O maior exemplo de uma pessoa perfeita e justa é Jesus Cristo. Jesus veio sem pecado para a terra. E vejamos o que a Bíblia diz em sua morte. Aqui no Salmos 16:10. Vou ler do 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e me regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Aqui é um salmo profético a respeito da morte de Jesus Cristo. Como é que podemos ter certeza de que está se retratando de Jesus Cristo? A própria Bíblia responde aqui em Atos 2, capítulo 22 ao 27. Homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfalecendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi:
Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que não seja abalado. Lembra do Salmo 16, do 8 ao 10? Porque dele disse Davi, no Salmos 16, do 8 ao 10. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. O 31 ainda conclui dizendo: E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui está se falando da morte de Jesus Cristo, que ele, quando morreu, ele foi para o inferno. Mas só vai para o inferno as pessoas más, como algumas religiões dizem, né? As pessoas perversas serem atormentadas eternamente. Então, como é que o Filho de Deus, Jesus, foi para o inferno? Mas que inferno é esse que a Bíblia fala? Vejamos o que a própria Bíblia diz. Aqui na Bíblia israelita, né? Vamos ver aqui, Salmo 16, 10. Tem o posto Yahu, que é a tradução do tetragrama, né? A palavra aqui é Jeová, mas Yahu é um dos termos que pode se ler o nome Jeová, ou Javé, ou Yavé, continuamente diante de mim. Uma vez que ele está à minha mão direita, não serei abalado. Uma vez que está alegre meu coração e me contenta a minha vida, também a minha carne habitará em segurança. Pois não deixará o meu ser no sepulcro, nem permitirás o teu leal veja a corrupção. Sepulcro, sepultura. Aqui está se falando de que Jesus estava na sepultura e não no inferno, como alguns tradutores utilizaram a palavra inferno, e aí se arraigou, né, se enraizou a doutrina do inferno de fogo. Mas vejamos mais. Jonas. Aqui, Jonas 2:2. Jonas também ele falou que estava no inferno quando ele estava em uma situação difícil. E disse na minha angústia, Jonas era um profeta. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Aqui a palavra original era Seol. Vejamos se era Seol mesmo. Aqui Jonas 2:2. E disse da minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu do ventre do Seol gritei e tu ouviste a minha voz. Né? Aqui Jonas ele estava no ventre da baleia. O ventre da baleia para ele, se Deus não fosse misericordioso com ele e o salvasse, ele morreria ali dentro da baleia. Então a baleia se tornaria a sua sepultura, né? Tanto que tradução bíblica aqui de outra tradução, João Ferreira de Almeida, veste a palavra pelo seu original. Aqui, ó. E disse, da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. O outro servo justo queria se esconder no inferno. Jó. Para isso eu vou comprovar aqui para vocês que ele queria se esconder no inferno. Então ele não tinha ideia de que o inferno, né, os verdadeiros cristãos do passado, eles não tinham ideia de que o inferno, ou o Seol, era um lugar de tormento, onde as pessoas eram condenadas eternamente. Tanto que ele disse que queria se esconder no inferno. Vejamos o que essa Bíblia Internacional diz. Jó 14:13. Ele traduzia aqui. Quem me concederá isso, para que você possa me proteger no inferno e me esconder até que a sua ira passe e marque um momento em que você se lembrará de mim. Aqui Jó queria se esconder no inferno. Como é que a pessoa vai se proteger no inferno? Sendo que o inferno, mediante as religiões, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento eterno, né? Mas a palavra aqui era Seol e a palavra original para ser traduzida era sepultura. Vejamos. Nova Bíblia Internacional, Jó 14:13. Se tão somente me escondesses na sepultura, né? No hebraico, Seol, essa palavra também pode ser traduzida por profundezas ou morte. Ou me ocultasses até passar a sua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois se lembrasses de mim. Jó ele tinha consciência de que os mortos ele não têm consciência de nada, assim como Eclesiastes 9:5 diz, que os mortos eles estão inconscientes. Tanto que ele falou isso aqui, ó, no próprio livro de Jó,
Olha só o que ele tinha em mente sobre a sepultura. 3,17 diz assim, ó: na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousam em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos e encarcerados encontram sossego. Portanto, já não houve mais os berros do feitor de escravos. O pobre, o rico e o simples, e o poderoso e o pequeno e o grande se encontram ali, e o céu está livre do seu dono. Tá vendo? Então ele tinha em mente a condição dos mortos. Qual é a condição dos mortos? Eclesiastes 9:5. Diz assim: porque os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças estarão acerca de suas pessoas. Né? Olha o que o céu fala aqui, ó. Olha o céu: sendo assim, tudo quanto vier a tua mão para realizar, faça com o melhor das tuas forças, porquanto para o céu, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Interessante que esse mesmo texto, aqui na Bíblia inglesa, olha só o quão é interessante esse texto. Aqui, ó, versículo 10. Vejamos como é que está traduzido aqui. Porque tudo o que a tua mão for capaz de fazer, façam sinceramente, pois nem trabalho, nem razão, nem sabedoria, nem conhecimento estarão no inferno, para onde te apressas. Tá vendo? Então aqui está dizendo que o inferno é um lugar inconsciente, não tem consciência no inferno. É onde não há vida. Pois o inferno, como alguns tradutores traduziram a palavra Seol, era sepultura, mas a origem da palavra inferno é do latim, significa inferos, né? Lugar de trevas, lugar escuro, significado em latim. Mas no hebraico e no grego, no que a Bíblia foi traduzida, o significado é Seol. E Seol significa sepultura, sepultura comum da humanidade, no caso o cemitério, né? Mas digamos que exista realmente um inferno de fogo, que não, a pessoa pode querer dizer que realmente existe e ele é eterno. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 20:13. O juízo final. Olha só, o juízo final. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui fala que os mortos saíram do inferno, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então está dizendo aqui que o inferno e a morte serão destruídas no lago de fogo, pois o lago de fogo representa a destruição eterna, a segunda morte. Porque o que está morto não deixou de existir, né? Não está vivo em lugar algum. Mas o interessante aqui é que essa palavra aqui, inferno, é sepultura. Vejamos aqui na Bíblia israelita. Se não haverá mais morte, não tem por que haver sepultura, né? Faz bastante sentido. Aqui, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado também escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que representa a destruição eterna. Porque Salmos 37:37 diz que os maus serão destruídos. Todas as pessoas serão destruídas, os maus. Jó não, Salmos. Aqui, ó. Considere o íntegro e observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Assim como a morte também será destruída. Aqui em 1 Coríntios 15:26. O último inimigo que será destruído é a morte. E a morte será lançada onde? No lago de fogo. Tanto a morte quanto a sepultura, que no caso é o inferno, né? O inferno bíblico, que é a sepultura comum da humanidade, e o cemitério, por assim dizer. E todo aquele que não foi escrito no livro da vida, os maus. Satanás também será lançado no lago de fogo, que representa a destruição eterna, pois a Bíblia fala também que Satanás será destruído, né? Então, fica o lembrete para vocês meditarem.
Seol, que é a palavra original, significa sepultura, né? Que alguns tradutores transliteraram a palavra inferno, né? Que no caso Hades e Seol, tá vendo? Que significa sepultura comum da população.